A paz do Senhor, uma boa noite. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de live. Nós vamos dar uns minutinhos aí para você estar compartilhando, para todos estarem entrando. Vou compartilhar os links aqui. Bom, enquanto nós vamos compartilhando, né, nós vamos dar aí uns 5 minutos para você poder se organizar. Você separa seu caderno, separa sua caneta, a Bíblia da sua preferência, para você estar aí estudando junto conosco, né, na Escola Bíblica Casa de Zadok. Você que está chegando por aqui agora, você compartilha, compartilha, vai lá no YouTube depois, procura Escola Bíblica Casa de Zadok, que a gente tem um canal lá, para graça de Deus, né, ainda dia 20 de abril vai fazer um ano, né, de canal aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok, e de lá já tem mais de 370 vídeos onde você consegue ver seminário, pregação, estudo bíblico. Lá tem louvores, alguns louvores que a gente foi postando também para você poder estar participando, né, ouvindo aí na sua casa. E a gente também tem todas as redes sociais, né? A gente tentou criar uma conta aí para poder estar compartilhando com vocês. Aqui hoje nós vamos ler o capítulo 22. 22? Deixa eu abrir. É o 23. É o 23 e o 24. Ontem nós lemos o 22, hoje nós vamos ler o 23 e o 24, que é a continuidade do livro de Jó. Então, nós fizemos aí o Janeiro da Sabedoria, né? Fizemos o livro de Provérbios, lá no YouTube tem capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Fizemos em fevereiro Eclesiastes, aí também lá tem capítulo por capítulo do livro de Eclesiastes. Se você não acompanhou, você pode ir lá acompanhar junto conosco. E agora nós estamos fazendo o livro de Jó capítulo por capítulo. Então, se você perdeu algum dos capítulos, você pode ir lá no YouTube. A gente sempre tenta baixar, tenta colocar uma versão completa lá para você estudar com mais calma, anotar as referências, anotar, né, o que você está entendendo e meditar depois. E aí, nós hoje vamos dar continuidade no capítulo 23 e 24, que é uma fala de Jó, né? Jó está respondendo, ele faz, né? E nós estamos aí quase terminando as falas entre Jó e os 3 amigos. Então, você não perca a próxima semana, porque vai ser uma das mais importantes, né, do livro de Jó, que é a entrada do 4º amigo, que é um amigo mais jovem, que vem falar para todos. Então, essa parte eu creio que vai ser incrível, você vai se surpreender, né, aí. Então, não deixe de acompanhar essa semana. Se você não puder estar aqui 10 horas, você pode ir lá no YouTube, ou também você pode pedir para entrar no Clube do Livro. Você pode verificar o nosso telefone aqui embaixo, você pode mandar uma mensagem na DM, você pode mandar uma mensagem em qualquer rede social, ou comentar lá no YouTube, que a gente sempre olha os comentários, que a gente adiciona você no grupo do Clube do Livro. Esse Clube do Livro, ele é um grupo que a gente montou especificamente para o estudo bíblico da Bíblia. Então, nós vamos fazer todos os livros da Bíblia até completar a Bíblia por inteiro. Então, se você perder aqui ou você não conseguir acompanhar pelo YouTube, lá nós mandamos já o link para você só clicar em cima e você ir direto. Ele serve muito para aquelas pessoas que, porventura, têm dificuldade com rede social, às vezes você não enxerga direito, né? Às vezes você tem uma idade avançada e você não consegue procurar no YouTube ou procurar nas redes os nossos vídeos. Então, a gente coloca você lá no grupo do Clube do Livro para ficar mais fácil, para você só clicar em cima e ir direto para o estudo. O importante é você não deixar de estudar a Bíblia. Tire sempre durante o dia um momento para estudar a Bíblia, para meditar no Senhor, para que Deus possa estar falando com você. Amém? Vamos orar, né? Já deu aí alguns minutos. Vamos orar por alguns rapidamente, né, para que a gente possa começar o nosso estudo bíblico. Então, curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Sim. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Direciona, Pai, esse estudo, que a Tua presença, Pai, possa se fazer presente neste lugar. Aonde esse estudo chegar, Pai, que o Senhor também possa se fazer presente junto a essa pessoa, a essa alma que está do outro lado. Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento,
Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo planejado inimigo, toda barreira, tudo aquilo que ele venha querer colocar para que não venhamos entender a Tua palavra. Tua presença, Espírito Santo, tem liberdade neste lugar. Enquanto estivermos ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa trabalhar, Pai. Cura, liberta, transforma a vida de cada um, Pai, que receber esses estudos. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Jó, vou ler junto com vocês do versículo 1 ao... Vou ler do 1 ao 10. Esse capítulo 23 ele é pequenininho. Então vou ler do 1 ao 10 e depois a gente lê até o 17. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ia a sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me responde e analisaria o que me dissesse. Será que ele me aporia? Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Eu estou aqui com a Bíblia NA, né, que é uma nova Almeida atualizada. E a NA e a NVI, elas são muito próximas. Essa parte do Jó, capítulo 23... né, que são as respostas de Jó. Nós temos a resposta de Jó nos 2 capítulos, né, o capítulo 23 e 24, esses 2 capítulos que nós iremos ler hoje. E você vê que Jó, ele responde, ele faz, né, no que nós falamos ontem, falando assim, olha, eu quero buscar a Deus, só que quando eu busco a Deus, eu não consigo encontrá-lo. Aí ele começa dizendo, olha, eu tenho uma queixa, e a minha queixa é como se fosse a queixa de uma pessoa revoltada. E aí, essa revolta que Jó tem, não é a revolta porque ele perdeu os seus bens. Não é uma revolta porque ele está revoltado porque ele ficou pobre e está doente. Não. Essa revolta dele, né, essa revolta, não é bem uma revolta de raiva, de ódio, não. É uma inquietação, né? É uma inquietação. Ele tem essa inquietação aqui porque ele tenta encontrar Deus. Ele fala assim, olha, eu tento encontrar Deus, eu quero me aproximar de Deus, mas eu não sei como eu vou encontrá-lo. No versículo 3 ele fala assim, ó, quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Lembrando, né, que a gente sempre pauta que Jó é o livro mais antigo. O Jó, ele provavelmente foi ali na época ali dos patriarcas. Então você vai ver muito Jó fazer essa comparação de Deus no tribunal, porque o entendimento de Deus nessa época era Deus do juiz, né? Sim. O Deus autoritário, e aí você sempre vai ver ele falando assim, olha, eu quero encontrar Deus, onde está seu tribunal, né? Eu quero ir de encontro ao meu juiz, eu quero levar a minha causa ao meu juiz, porque esse era o entendimento de Deus naquela época, né? O Deus juiz, o Deus que pune o ser humano nos seus erros, nos seus pecados. E aí ele fala assim, eu não sei como eu posso encontrá-lo. E aí, esse questionamento não é de um Jó afastado de Deus. Não é porque Jó está afastado, não é porque Jó está desviado. É porque Jó agora, ele vai se encontrar numa incógnita. Por quê? Ele vai se encontrar ali num vazio. Porque o que Jó aprendeu de como adorar ao Senhor, ele não tem mais nenhum tipo de matéria-prima para isso. Né? Como é que se cultuava Deus nessa época? Você vai ver muitas pessoas fazendo altares. Né? Abraão fez né, para sacrificar Isaac. Quando Noé, ele sai ali da arca, você vê que ele faz um altar de agradecimento ao Senhor. Então, tudo que acontecia, né, as pessoas levantaram altares, porque era costume da época, não só para Deus, mas também para os outros deuses. Era um modo de eles apresentar algo para a divindade a quem eles adoravam. Então, eles levantavam altares. E como é que eram esses altares? Eram pedra, não é altar de púlpito que nem a gente imagina, não. Era um monte de pedra que eles colocavam um em cima do outro para sacrificar um animal em cima. Então, o que Jó aprendeu nessa época de como buscar ao Senhor era nesse sentido. É como se você aprendesse um tipo de culto.
Você imaginei, você aprendeu como é que cultua na sua igreja. Aí você é levado para um lugar que não tem mais a sua igreja. Só tem as outras igrejas, não tem a sua, com a sua liturgia de culto. Só que você se acostumou, você aprendeu aquele estilo de culto, aquele jeito, e agora você está num lugar que não tem esse jeito. E que ninguém sabe fazer a não ser desse jeito. Jó, quando ele se encontrou nesse lugar, ele falou assim, eu não sei, porque ninguém me ensinou. Como é que vai buscar o Senhor? Eu não tenho do que fazer o altar. Eu não tenho o que oferecer. Eu não tenho como buscar, eu não tenho nem como comprar. Né? Naquela época eles não pegavam ovelha do outro, porque aí não era sacrifício, tinha que partir de você. Então ele fala assim, como é que eu vou buscá-lo? Aí ele fala assim, olha, se eu procurar com os meus argumentos, eu falaria as minhas palavras. Ele fala aqui, ó, versículo 6, será que ele discutiria comigo, segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Então, assim, ele tinha essa esperança, olha, se eu vir diante de Deus, ele vai me atender, ele vai me ouvir, mas eu não sei como se achega a ele. Eu não aprendi essa parte assim de, olha, eu preciso me achegar, mas eu não tenho mais as ovelhas. Eu não tenho... E outra coisa, ele não tinha pessoas que se disponibilizaram para fazer isso por ele. Porque você não vê os amigos dele falando, olha, Jó, você não consegue orar, então deixa que a gente ora por você. Jó, você não consegue sacrificar, mas a gente sacrifica por você, porque você vai ver Jó fazer isso lá na frente. Você vai ver Jó orando pelos amigos dele. Então já existia a oração pelo outro, porque Jó vai orar pelos seus amigos. Então, assim, só que os amigos de Jó, eles não estão orando por Jó. Então, Jó, ele não entende esse caminho. Como é que eu faço? Porque eu não tenho as matérias-primas mais. Tem pessoas hoje que quando você sai do meio, né, vamos dizer assim, litúrgico da igreja, você percebe que você aprendeu liturgias. E sem a liturgia, a pessoa fala assim, olha, nós vivemos a época da pandemia, que as igrejas tiveram que fechar por um período de tempo, não pôde ter culto, e aí que ficaram muitos cultos online, né, as transmissões online. Quando as igrejas voltaram, não era todo mundo que podia ir, tinha que ter o afastamento, né, o distanciamento e tudo. Então, assim, esse período que as pessoas ficaram sem culto, as pessoas se desesperaram. Por quê? Porque estava tão acostumado, o culto virou um lugar de você ir. Sim. Né? Eu vou ao culto, né? Assim, eu vou ao culto. Aí as pessoas assim, você tirou o voo ao culto, né? Eu vou pro culto, né? Eu vou pro culto. Aí você tirou esse voo pro culto, as pessoas ficaram desesperadas. As igrejas vão fechar, as igrejas vão acabar, né? Acabou o louvor. Como é que vai fazer? Acabou o louvor. Na verdade, acabou a estrutura, né, de parede. A igreja, ela continuou viva. A igreja, irmão, ela suportou paredes, cadeias, perseguição, impérios, peste. Por que ela ia morrer com um mês fechada? Sabe? Se você olha para a história da igreja, a igreja sofreu tantas coisas e ela sobreviveu. E a gente via crentes desesperados. Nossa, nunca mais vamos voltar. Tá, e se não voltássemos? Nós íamos deixar de ser igreja porque a igreja sobreviveu pestes, impérios. Império Romano, Impérios Islâmicos, coisas terríveis, a igreja sobreviveu. Aí fecha-se por um tempo, na época, se eu não me engano, o primeiro fechamento foi 15 dias. Teve gente que você fulano vai desviar. Eu falei, irmão, com 15 dias? Depois a pessoa ficou 15 dias é o quê? 3 domingos. Eu falei, não é possível que a pessoa vai deixar de 3 domingos, entendeu? Aí ele já vai esfriar na fé. Eu falei, olha, graças a Deus que a gente nasceu nessa época. Porque eu imagino a gente falando pra Paulo, você vai ficar preso 3 anos. Não tem ceia, não tem batismo, não tem culto, não tem louvor, nós vamos esfriar, entendeu? O Império Romano vai vir, aí depois veio a peste, veio tudo, nós vamos esfriar. A gente ficou 3 domingos, irmão. 15 dias. Não dá, acho que não dá 3 domingos. Não, vamos esfriar. Eu me esfriei. Na verdade, é porque nós estávamos condicionando o culto a liturgias, aquilo que aprendemos. Então isso aconteceu com Jó. Jó ele não sabia como encontrar Deus, porque o jeito que ele aprendeu era o jeito que ele não tinha mais essa possibilidade, mas ele tinha ainda a fé de que, olha, eu sei que se eu me encontrar com ele, ele vai me atender. Eu sei que se eu falar com ele, eu conseguir me encontrar com ele, ele vai me ouvir. Mas eu não sei como eu faço isso, porque se eu vou para o lugar, ele não está. Se eu estiver no lado esquerdo, eu não consigo encontrá-lo. Então Jó estava procurando locais. Né? Locais. Um local que encontrasse Deus. Porque ele aprendeu que o local onde Deus se revelava era no sacrifício. E o sacrifício tinha um local específico. Então ele falou assim, onde eu posso encontrar o Senhor? Porque eu não tenho mais o sacrifício para chamá-lo. E aí nós vamos começar a observar aqui que ele vai conhecer um Deus que vai se apresentar a ele sem o holocausto.
sem o sacrifício, sem o animal. Porque até então Jó não conhecia essa parte do relacionamento de Deus, que é o Deus que se aproxima quando você não tem nada para oferecer. Ele não tinha mais nada, irmão, para ele oferecer. É por isso que na mente dele, Deus estava em silêncio. Ele falou assim, é por isso que Deus não me responde, porque eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu não tenho, do que eu aprendi, não tem como eu oferecer. Então, talvez você que está aí nos acompanhando, você aprendeu modos de chegar a Deus que hoje você não tem mais esse modo. Você não consegue mais ir para cá. Você vai para a casa do Senhor, mas você não consegue servir Ele de verdade. Você pode estar afastado dentro da igreja. Você está seguindo todas as regras, mas você está afastado de Deus. E aí, na sua consciência, você sabe, porque a gente sabe, irmão. Sim. Não, a gente sabe quando estamos afastados do Senhor. Então, por quê? Porque você descumpriu uma liturgia, você faltou alguma coisa, você foi afastado por pessoas e você pensa assim, nossa, não tem como mais eu me aproximar de Deus, porque o modo que eu aprendi me foi tirado. Mas aí eu quero que você aprenda do mesmo jeito que Jó vai aprender. E quando Deus quer se revelar ao homem, irmão, ele não precisa de artifícios nenhum. Ele não precisa de holocausto, ele não precisa da sua oferta, ele não precisa do seu sacrifício, ele não precisa da sua roupa, ele não precisa do seu louvor, nada. Quando ele quer se apresentar ao homem, é ele que vem, é ele que se apresenta. Não tem nenhuma lista que eu e você faça que venha falar assim, ó, que Deus fala assim, então, né? A Nayara fez muito bem feito, agora eu sou obrigada, entendeu? Agora aí lá, sou obrigada a me revelar a ela. Não, de maneira nenhuma. E aí nós falamos isso, eu acho que foi ontem que nós falamos acerca disso. E aí uma pessoa me abordou e falou assim, olha, isso foi o maior tapa na cara que eu levei. Ela falou assim, como é que vocês falam isso? Então, é duro, eu sei por quê, porque a gente não aprende isso, né? E aí você escuta isso, como assim? Tudo que eu fiz não chamou a atenção de Deus. Eu falei, não, você já olhou o sol? Tipo assim, o sol não chama a atenção de Deus, entendeu? As estrelas, e eu aqui no ocidental, entendeu? Vou chamar a atenção de Deus em quê, irmãos? Então, assim, eu falei assim, talvez as pessoas ensinaram pra você, olha, se você louvar, o universo vai parar e Deus vai te orar. Irmão, não existe isso, entendeu? A única coisa que faz Deus me aproximar de você é um coração quebrantado. Se você não tiver um coração quebrantado, você pode ter todas as liturgias em dia. Você pode ter todas as performances em dia. Deus não vai olhar para você. E isso, né, irmãos, vem desde de Eclesiastes. Isso não é de hoje, não. Salomão lá em Eclesiastes vai falar, olha, eu descobri que tudo é verdade de verdade. O que é que tem de novo na Terra? O sol já veio, a lua já veio. Todo mundo que viveu, já passou, homens e mulheres desse jeito aqui. Não tem nada novo. Então, assim, como a Nara falou, de 5.000 anos, qual é o homem, qual é a mulher que já não nasceu, já não louvou, já não dançou, já não cantou, já não orou diante de Deus? Então, não é algo assim que chama a atenção, não é algo que compra Deus. E o que eu acho maravilhoso é que, principalmente quando eu leio o Antigo Testamento, eu consigo ver a necessidade muito clara de um Redentor, a necessidade muito clara da vinda de Jesus Cristo. Porque nós estamos numa época dos patriarcas, né, que depois de Noé, se pega esse costume do holocausto, se pega esse costume da necessidade de se fazer um sacrifício para ser perdoado pelos seus pecados, para ter algum tipo de relacionamento com Deus. E quando Jó ele perde tudo isso, quando ele olha para ele vê que ele não é nada, que ele é pó, que ele não tem nenhum caminho, ele não tem nada. Se Deus não se achegar, ele não tem nada para se achegar. E esse é o sentido da vinda de Jesus, né? Talvez você sempre ouviu, olha, você tem que aceitar Jesus para você não ir para o inferno, entendeu? E muitas vezes é pregado Jesus a goela abaixo, entendeu? Ou você aceita Jesus ou você morre. E quando você lê o Antigo Testamento, quando você estuda a profundidade do Antigo Testamento, você vê ali, entre as linhas, a necessidade de Jesus Cristo. Então, que Jó, ele começa a angustiar a alma dele, ele fala até uma palavra próxima, amargura, né? Até agora eu me queixo com amargura, o meu coração, minha alma está amargurada. Por quê? Porque a mão dele é pesada e eu não sei como falar com ele. Aí ele fala até aqui no versículo, deixa eu ver aqui, que ele é íntegro. 7. O homem íntegro poderia apresentar a sua causa e seria liberto para sempre de quem me julga. Então ele fala, olha, eu sou um homem íntegro, eu tenho certeza que eu não fiz nada, mas eu não tenho um caminho para chegar perto dele. E aí é a necessidade de Jesus,
né? Hoje, irmãos, é algo tão fácil, porque vamos nos colocar hoje a época das facilidades, né? Você tem a luz, você tem a água, você tem o fogo, você tem a energia elétrica na sua casa, você tem a internet, você tem a Bíblia completa na sua mão, você tem já o sacrifício de Jesus na terra, você já tem como saber que ele veio, ele morreu por você pelos seus pecados. Isso é um dos maiores privilégios, mas muitas das vezes uma das nossas maiores condenações, porque a maior facilidade que nos tem faz com que a gente tenha um bom senso de falta de urgência, faz com que a gente desvalorize o que foi feito, faz com que a gente desvalorize o que foi passado. E olha Jó, o tanto que era difícil para ele, né? Era uma época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha comunicação como se tem hoje, não tem as facilidades que nós temos hoje e não tem Jesus. Então ele não tem um caminho fácil para se fazer. E aí ele procura, ele se angustia. E aí eu levanto essa reflexão para mim e para você. Qual foi a última vez que você se angustiou? Qual foi a última vez que você sentiu a saudade da presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu a urgência de orar, a urgência de pedir perdão, a urgência de descobrir quem Deus é? Porque tem amanhã, Nayara. Amanhã, entendeu? Amanhã eu vou pra igreja. O próximo domingo, entendeu? A próxima ceia. O próximo evento. Eu aceito Jesus. Hoje mexeu comigo, mas não foi muito assim não, entendeu? Próxima vez, aí eu acho que eu já vou estar pronto. Aí eu vou. Jó, ele tá amargurado porque ele tá vendo os ossos, ele tá vendo ele definhando, ele tá vendo ele acabando, e ele tá angustiado porque ele sabe que talvez não chegue o próximo dia. E aí ele começa a pedir possibilidades e pensar em possibilidades de como ele se chega para Deus. E aí ele continua falando bem assim, meus pés, versículo 11, meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Versículo 13. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim. E tem muitos outros planos semelhantes. Versículo 15. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas. Pelas densas trevas me cobrem o meu rosto. Eu acho linda essa parte dessa passagem, porque ele fala assim, ó, em nenhum momento eu desviei os meus pés, em nenhum momento os mandamentos dele saiu dos meus lábios, mas ele resolveu, né, colocar as suas mãos sobre mim, no sentido de provação, pesar. Ele fala, mas quem pode convencê-lo do contrário? Eu acho tão lindo isso, irmão, porque ele não se põe como uma vítima. Aqui ele não fala, olha, né, tadinho de mim, Senhor, eu fiz tudo bom, olha o que o Senhor é muito mal, entendeu? Porque eu fiz, né, os mandamentos do Senhor não saíram dos meus lábios. Ele fala, não, ele quis fazer e ele fez. Ele tem um entendimento da soberania de Deus, que ele fala assim, ó, ele é o que é. Ele fala assim, olha, ele resolveu fazer isso e quem é que pôde impedi-lo? Eu acho interessante esse falado, por quê, irmão? Porque no contexto histórico, eles achavam que se eles fizessem um holocausto, eles estavam impedindo Deus de fazer algo mal contra eles. É como se fosse uma barreira de proteção. Os crentes de hoje põem o Salmos 91, né? Eles põem o Salmos 91 em cima da mesa, aí parece que se forma uma barreira. Assim que aí um inimigo não entra dentro do quarto, não entra dentro da casa. Irmão, isso é bobagem, tá? Não faça, não deixe a página da sua Bíblia ficar amarela com isso não, tá bom? Ele tem que estar aqui, ó, dentro do seu coração, não é em cima da mesa, não. Então, eles tinham esse pensamento. Aí ele vai e fala assim, olha, se ele quiser, quem é que segura? Não é o meu holocausto, não é o meu sacrifício, não são os meus juízos, não é a minha bondade, não é as ofertas que eu dei, nada faz. Se ele quiser fazer, quem é que pode impedir? Ele tinha essa consciência, ele fala, olha, tudo isso aconteceu, quem pode impedir? Aí, porque os amigos de Jó estão acusando ele, ó, Jó, tá te acontecendo isso, você sabe por quê? É porque tu não deu, tu tomou a casa da viúva, tu foi ruim, tu fez alguma maldade, tu pecou. Você sabe que Jó tá falando isso tudo aconteceu porque Deus quis. Que ele é soberano. Deus quis. Ele falou assim, quem que eu podia fazer? Quem que eu ia fazer? Ele falou assim, eu não sei nem onde é que ele tá, entendeu? O que é que eu podia fazer? Aí ele fala uma das coisas lindas no versículo 15, que ele fala assim, por isso eu fico apavorado na sua presença.
E quando penso nisso, eu tenho medo dele. Isso aqui, irmão, não é o medo de se esconder, né? Ele tá falando assim, esse poder que Deus tem. Ele fala assim, eu tenho um temor, uma reverência. E quando eu penso nisso, de que ele fez e ele faz, e não há nada, Deus não tem barreiras. Ele fala assim, eu tenho medo dessa presença no sentido de temor. E mesmo com esse temor, ele fala assim, eu quero me aproximar dele, eu quero ver ele. Aí ele fala assim, ó, porque eu não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Ele falou assim, olha, não, eu não estou dessa maneira, não é por causa da escuridão e do pecado. Ele falou assim, é porque foi o Todo-Poderoso que estremeceu o meu coração. Eu acho tão lindo isso, irmão, que quando ele fala assim, que quando Deus chega perto do homem, o corpo sente, o coração sente, a alma sente. É tão lindo essa parte dele, porque ele tá, como a Bárbara falou, ele tá definhando, né? Ele tá ficando só os dentes, né? O cabelo foi embora. Nem os dentes, ele fala que os dentes se foram, mau hálito. E ele tá falando assim, eu tô defiando, eu não sei se eu vou ter o amanhã. Mas ele fala assim, mas isso tudo é Deus quem tá fazendo. Ele falou assim, é Deus que tá fazendo. Ele falou assim, eu tenho medo do temor, porque eu sei que é Deus que tá fazendo, mas eu quero ver o Senhor. A minha alma tem sede de ter anseio pelo Senhor. Não, essas trevas para qual eu estou passando não é por causa das percas que eu teve. É por causa de Deus. Foi Deus quem fez. E quando eu penso nisso, eu me apavoro. Eu fico vendo as pessoas falando assim, não, Deus vai julgar a minha causa, entendeu? Deus está com a mão sobre mim. Essa ideia para Jó apavorava ele, de que Deus está com a mão sobre ele. E apavorar, irmão, no sentido de tamanha reverência. Nós servimos um Deus, irmão, misericordioso, grande e justo. E eu fico vendo as pessoas falando assim, não, Deus é meu juiz, vai julgar a minha causa. Assim como se Deus tivesse que julgar a minha causa, assim, vai ficar a favor de mim, né? Isso não nos causa nenhum temor. Não nos causa nenhum tipo de sentimento na nossa alma, nenhum tipo de temor no nosso coração, de saber que nós somos a habitação de Deus. Isso não cria mais nas pessoas um sentido assim de temor. Não tem mais respeito. Não tem um respeito. Soberania de Deus. E quando você perde esse respeito, você trata as coisas de Deus de qualquer maneira, você trata as outras pessoas, porque se você imagine, nós estamos aqui duas amigas, se eu tenho um entendimento que Deus habita na Bárbara, eu não posso tratar a Bárbara de qualquer maneira. Porque Deus está habitando nela, entendeu? Então eu não posso fazer, porque Deus está a gente perde esse sentido. Então as pessoas perdem a barreira de matar a alma do outro, matar o ministério do outro, acabar com a igreja da outra pessoa, acabar com a vida, né, e tudo, sem contar que Deus também habita na outra pessoa. Se você não respeita pela pessoa, respeita pelo menos de saber que ela é a habitação de Deus, que Deus habita, né? Deus escolheu ela também. Talvez você não escolheria, mas Deus escolheu. Então respeita a escolha de Deus, né? Deus deu o dom para aquela pessoa, mas eu não concordo, eu não gosto daquilo. Então você respeita a escolha de Deus. Foi Deus que escolheu, foi Deus que deu. Jó tinha esse temor, entendeu? Ele fala assim, olha, só de eu pensar nisso me causa temor. As pessoas hoje falam, irmão, em nome de Deus, como se estivesse falando do dono da padaria da esquina, né? Como se fosse qualquer um. Fala em nome de Deus, ensina coisas em nome de Deus que Deus não está falando, coloca pessoas em aprisionamentos, coloca pessoas em cadeias espirituais de coisas que uma pessoa podia ser livre, a pessoa está em prisões por ensinamento em nome de Deus, sendo que Deus não está mandando ninguém dizer nada. As pessoas não têm mais esse temor e esse respeito de entender, olha, irmão, nós temos muito temor do que nós estamos fazendo aqui, porque a gente sabe que a internet hoje chega para o mundo inteiro, a gente sabe que muitas pessoas estão assistindo, famílias, pessoas, né, do Brasil e do mundo inteiro. Nós estamos falando em nome de Deus, da sua palavra, então é com muito temor e com muito respeito. Por quê? Porque a gente sabe o efeito que ela tem. A gente sabe o efeito que ela pode ter na sua vida. Então, não se pode perder esse temor. Não se pode perder a consciência desse temor. Você não pode se acostumar com isso. Jó, ele não se acostumava com isso. No versículo 16 ele fala assim, Deus é quem fez o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me encheu de pavor. Esse pavor que ele fala é assim que ele consegue enxergar Deus até nas carnes dele que está desfalecendo. Ele fala, olha, Deus está me enchendo disso. Ele fala assim, eu tento ir até ele, mas eu não consigo. Há um distanciamento, mas ao mesmo tempo ele fala, mas eu vejo Deus nas minhas provações. Ele fala assim, eu tenho muito temor disso. Então, essa parte, para mim, é muito bonita, a vida de Jó, porque de todos esses sentidos, ele ainda tem um temor, um pavor dentro dele das coisas de Deus. Às vezes, irmão, nós respeitamos tanto as coisas dos homens,
né? Você respeita um político, você respeita uma autoridade, você respeita uma autoridade eclesiástica, mas você não tem o mesmo respeito com as coisas de Deus, com aquilo que é de Deus. Porque se as pessoas ensinam, pastor, você é pastor, entendeu? Você é ungida, não pode tocar, não, irmão, não é em mim e nem em ninguém que é de Deus. Não é porque você tem um cargo que você é mais ungido do que alguém. Não, todos os que têm o Espírito Santo de Deus e são chamados pelo Senhor são ungidos. Não existe uma unção especial do seu líder, entendeu? Olha, a gente pode falar mal de todo mundo, mas do nosso pastor não, entendeu? Que ele é ungido do Senhor. Da igreja inteira. Não existe isso, irmão. Você também é ungido do Senhor. Né? Então, assim, não existe assim uma unção diferenciada. Existe responsabilidade. A Bíblia fala que o que for dado a mais vai ser cobrado a mais. Então, eu creio em mais responsabilidade. Agora, isso não me torna mais ungido, não. Vai me tornar mais cobrada. É diferente. Então, assim, Jó, ele traz essa reflexão para mim e para você sobre a questão de você temer ao Senhor, temer as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus com retidão por temor a Ele. Não temor ao homem, mas por temor ao Senhor. Saber que aquilo ali é do Senhor. E isso, irmão, faz muito sentido, no sentido, você sabe o que é? É que hoje as pessoas eles se preocupam com as coisas da igreja, não com as pessoas. Por causa de uma estrutura, você põe almas para fora. Os amigos de Jó estão fazendo isso com ele, porque Jó não está obedecendo o ensino que eles estão colocando, eles estão chamando Jó de perverso, Jó de ruim, Jó de mal, Jó de ímpio, e Jó não é nada disso, sabe por quê? Porque Jó não está se enquadrando naquilo que eles estão fazendo. E quando Jesus veio, Jesus não morreu por cadeiras. Jesus não morreu por cadeira de púlpito, nem por púlpito brilhante, nem pela parede com o nome de Jesus reluzente. Ele morreu por pessoas. Por isso que Jesus falou assim, olha, Pai, as pessoas que o Senhor me deu, Deus não deu cadeira para Jesus. Entendeu? Deus não deu utensílios para Jesus. Ele deu pessoas. Deus, pastor que nos está, Deus deu pessoas para você cuidar. Você é pastor de pessoas, de gente. Você não é pastor de mobília, entendeu? Não é pastor de espaço, você é pastor de gente. Quando Jesus vier te cobrar, ele não vai te cobrar as cadeiras, entendeu? Ele não vai te cobrar as mobílias que tá lá, ele vai te cobrar as pessoas. As pessoas, gente, as almas por quem ele morreu. Então tem esse temor, e até digo mais, você que é obreiro, tem esse pavor mesmo de falar assim, Senhor, é teu, Senhor, ela é tua, tem o teu dom, Espírito Santo. Então, assim, tome muito cuidado e fica essa reflexão para nós nessa noite. E ressaltando essa parte do ensino, eu entendo que o Brasil ele tem um problema muito grande cultural, principalmente até da nossa história, do índice de analfabetismo. Depois diminui o índice de analfabetismo, vem as pessoas que sabem ler, mas não sabem entender, né? São analfabetas os funcionais, né? Que lê, mas não entende, não interpreta. Entendo tudo isso, mas tomou-se proveito disso para colocar para as pessoas que as regras da igreja, né, os dogmas, a liturgia, as regras de cada congregação, de cada convenção, que elas estão acima até às vezes do que a Bíblia fala. Então, isso é muito perigoso, porque eu e você, antes de qualquer coisa, antes das regras da igreja, antes das regras da sua casa, antes das regras do seu trabalho, antes de tudo, você tem que saber o que a Bíblia fala. Você tem que saber o que Deus ensina verdadeiramente. Você tem que aprender a interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia ela é a voz de Deus, é a palavra de Deus falando conosco. E Jó ele destaca isso. Ele destaca aqui no versículo 5, ele fala que se ele se apresentar para Deus e falar com Deus, ele vai ter os argumentos dele, mas ele estudaria o que Deus falaria para ele. Ele ia analisar o que Deus respondesse para ele. Então, hoje eu e você tem a oportunidade de estudar, de analisar o que Deus falou para a gente, através da palavra de Deus. E isso é muito importante, por quê? Porque talvez eu e você tenha se esquecido disso. Talvez eu e você, até os obreiros da casa do Senhor, tenham se esquecido que na hora que Jesus vier, ele vai cobrar o que está escrito aqui. Ele não vai cobrar o manual da tua igreja.
Ele não vai cobrar as regras do teu pastor. Ele vai cobrar o que está escrito na Bíblia. Então, se você não sabe o que está escrito aqui, há um grande problema. Ou se você sabe só decorado, mas você não vive, você não sabe o que é isso na prática, também não adianta nada. Meus fariseus também sabiam, proclamava no templo, gritava para todo mundo, mas eles não viviam. E Jó, ele vai externar essa maturidade, mas isso aqui para mim é uma maturidade espiritual, da parte de Deus. Para mim a maior prova de que Jó era cheio da presença de Deus e tinha um relacionamento com Deus é isso. Porque sem holocausto, sem nada, sem as regras, sem tudo que os amigos botou de responsabilidade nele, de motivo nele, ele é capaz de falar, olha, vocês estão se esquecendo de uma coisa. Eu aprendi que ele é ele. Eu aprendi que se é ele que está fazendo, ninguém desfaz. Se é ele que está fazendo, ninguém move a mão dele. Se botar eu num tribunal com ele, vai ficar difícil, porque ele sempre vai ser superior a mim. Eu já vou sair perdendo, porque ele é maior, ele é melhor, ele é tudo. E aí eu acho, vocês veem aqui, até mesmo nas minhas orações, esse termo todo-poderoso, eu acho esse termo um termo assim, olha, diferenciado sobre tudo, porque lembra a gente de que não tem outro que tenha maior poder do que ele. Ele pode todas as coisas. Então, e ele fala, olha, ele executa o seu decreto contra mim e tem outros planos muito semelhantes. E ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer, não tem como questionar. E esse respeito, essa demonstração de temor de Jó é sensacional. Talvez muitas vezes falta para mim, para você isso, porque como nós falamos, e isso aqui não é uma crítica, como uma condenação a você ou a mim, porque, como eu estou falando, devido da onde a gente veio, né, da geração, vamos botar aqui 30, 40 anos para cá, para mim e para você ficou muito difícil ter esse senso aqui, porque está tudo muito fácil e tudo muito banalizado. Né? O inimigo das nossas almas trouxe para a televisão, trouxe para a internet, trouxe para as redes sociais, trouxe para as escolas um texto muito incisivo de que o homem não é nada, de que a mulher é tudo e que sozinha ela dá conta de tudo e de todas as coisas, de que Deus não é aquilo tudo, ele pode ser banalizado, ele pode, né, esperar a sua boa vontade, você pode servir a você mesmo, entendeu? Você é o centro do mundo. Você é o centro do mundo, a sua vontade é soberana, e você tem que se fazer feliz. Se você vê, é isso que as redes sociais hoje proclamam. Olha, Naira, você tem que viver o seu querer, entendeu? Que a sua vontade, você tem que ser feliz. Então, essa cultura, ela é tão falada e tão repetida que o que me dá medo, irmãos, hoje é a geração que está crescendo. As crianças de 10 anos para baixo, se nós fomos afetados nessa transição, e olha que nós temos como referência nossos avós, que ainda eram homens e mulheres de oração tementes a Deus, imagina essas crianças de 10 anos que estão nascendo sem essa referência de homens e mulheres de Deus. Então isso me traz um pavor, um temor muito grande. Por quê? Porque é a nossa perdição. Quando eu e você perde o senso de que Deus é o Todo-Poderoso, eu e você estamos perdidos. Porque essa é a base da humanidade. Essa é a base de todas as coisas. Porque eu e você não tem domínio sobre a saúde. Bota seu filho, sua filha no hospital para você ver como é que a ficha cai rapidinho. Que você não tem domínio sobre a saúde. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a influência do mundo, você pode ter tudo, que você não compra a saúde. Se vier um luto na sua casa, na sua família, vê como é que o senso de realidade não cai rapidinho. Que Deus existe e que Ele é todo poderoso. Porque você não ressuscita morto. Por mais que você ame, pode ser sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa pode ser seu filho, a pessoa mais querida do mundo. Você não consegue trazer de volta. Você vem um senso de impotência que traz a realidade de quem é todo poderoso. Você quer que volte o céu, você quer que volte o dia, você quer que a noite vá embora e você não tem controle sobre nada. E é isso que já está falando aqui. Ele está falando, ó, existe um Todo-Poderoso. E sobre ele, ele é ele. Não tem ninguém que vai mandar nele, não tem ninguém que vai achar ele, não tem ninguém que vai fazer nada. E graças a Deus que ele mandou o Filho dele por nós. Porque aí vem Jesus e faz o caminho. Vem Jesus e fala, olha, eu deixo com vocês o Espírito Santo. O Consolador, ele vai interceder por vocês.
Quando vocês precisarem, quando vocês quiserem se achegar a mim, vocês vão clamar, vocês vão pedir, né? E eu vou aceitar vocês como filhos, como co-herdeiros, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos. Olha o tanto que ficou mais fácil, o tanto que ficou maravilhoso por causa dele. É por Jesus, não é por mim, não é por você, irmãos, porque se dependesse da gente, você podia dar 10 voltas no mundo e você não encontraria Deus. A menos que ele quisesse descer e se revelar para você, como fez com Jó. E aí é algo impossível para eles, que tantas gerações se passaram de Noé até ele, e nunca se ouviu falar de outro homem nessa época que Deus desceu para falar com ele dessa maneira, para se revelar dessa maneira, sem holocausto. Sem holocausto, sem nada. Depois disso, acho que é só Moisés, né? Que foi a sarça que apareceu. Então, nós vamos continuar aqui no capítulo 24. E aí ele continua com esse termo maravilhoso. Vamos ler aqui o capítulo 24, vamos ler os 10 primeiros. Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento, ele questiona. Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las. Há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam um jumento que pertence ao órfão e tomam um boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam a noite nus. Não têm com que se cobrir no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas, por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Jó agora fala aqui de um senso de justiça. Né? Ele começa aqui a falar sobre os pobres que são explorados pelas pessoas maus. Esse entendimento de Jó, porque ele é um homem justo, ele começa a dizer, né, que os homens, por causa do trabalho, da necessidade do trabalho, eles são forçados, né, porque tem que alimentar a família, porque tem que dar comida para os filhos. Ele fala assim que eles são até escravizados, vão colocar, forçados ao trabalho por causa disso. Esse entendimento é importante porque Jó também tem uma visão social do que é a justiça no lado social. Você vê que essa ganância, né, pelo poder, ao ponto de você escravizar pessoas por causa da necessidade, ela não é de agora. Né? Você vê que desde a época de Jó, você vê os pobres sendo explorados pelas pessoas que são más, pelas pessoas que não têm amor no coração. E isso é muito notório hoje, se nós formos levar para o nosso meio, aí como reflexo de que como o poder, a pessoa que possui autoridade, se você é empresário, se você é chefe, se você é líder, você tem que ter muito cuidado com a autoridade que você tem. Porque você não pode usar da necessidade do outro para você tornar uma ajuda exploração. Você explorar o outro por causa de uma necessidade. E Jó, ele diz que o mundo está cercado disso. O mundo está cheio disso, desse comportamento, desse entendimento. Ele fala que, olha, as chuvas encharcam as montanhas e as pessoas ficam sem abrigos. Ele fala assim, olha, as pessoas, os órfãos são tomados dos seus pais, né? As viúvas não têm onde ficar. As pessoas perversas, né, elas têm esse tipo de comportamento. E ele fala assim, olha, o versículo 5. Versículo 5. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho. À procura de alimento em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Por causa da necessidade, tem pessoas que eles são explorados. E aí nós levamos isso para o lado de dentro da casa do Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Com as pessoas que estão necessitadas e que são dependentes emocionais. Tem pessoas que quando um líder, ele vê que a pessoa é dependente emocional, olha, eu só oro se meu líder orar por mim, e a pessoa se aproveita dessa pobreza espiritual que a pessoa tem, a pobreza de conhecimento, para você explorar essa situação. Como a Bárbara falou, o nosso país é um país que tem muitos analfabetos funcionais, pessoas que sabem ler, que sabem escrever, mas não conseguem, não aprenderam a interpretar. Agora você imagina a Bíblia, que é um livro muito complexo na parte de interpretação,
porque é um distanciamento. Se você ver, nós estamos falando aqui da história de Jó, olha o tanto de tempo que a história de Jó aconteceu. Era uma outra cultura, era uma outra língua. Então você vê que para você poder entender do que Jó está falando, a gente tem que buscar muito do contexto da época. Então, assim, então hoje, se a pessoa for estudar essa parte, ela tem algumas pessoas que têm sim essa dificuldade. Uma das dificuldades do estudo bíblico é exatamente essa questão do distanciamento, porque é outra cultura, era um outro entendimento, né? Era uma outra realidade. Para você trazer para nós hoje, às vezes a gente até julga de acordo com a nossa realidade de hoje, mas eles viviam em uma outra realidade, numa outra época. E aí, mas mesmo assim você vê esse princípio, olha, você se utilizar, sabendo que a pessoa não tem um conhecimento bíblico suficiente, a pessoa não consegue entender biblicamente, fazer uma interpretação correta, e você se utilizar disso para você explorar a fé do outro, para você explorar a outra pessoa. Uma das coisas mais abomináveis, irmãos, que eu vejo, isso é uma opinião particular, é a pessoa utilizar da Bíblia versículos isolados, mal interpretados, mal ensinados, para ele ensinar uma coisa para a pessoa, para ele tomar proveito daquilo ali, para ele tomar algo da pessoa, para ele fazer com que a pessoa entenda que ela tem que doar aquilo ali, ela tem que fazer aquele voto, fazer aquele sacrifício, porque o irmão explicou dentro da Bíblia. Satanás também fez isso, irmão. E com quem? Com o mestre de todos, que foi com Jesus. Ele ousou fazer isso com o mestre, né, que estava desde... Ainda mais comigo e com você, irmão. Você acha que ele não vai fazer? Então, assim, é muito... Eu acho isso até doentio, um líder fazer isso em plena razão. Porque tem pessoas, irmão, que eles estão passando conhecimento porque eles aprenderam assim. E ele aprendeu assim, ele aprendeu que era certo. Agora tem pessoas que ele sabe qual é o certo, mas porque ele quer se aproveitar daquilo ali, ele vai ensinar de acordo com o que ele quer que você entenda, para ele te explorar. Isso é muito perverso, irmão. Ainda mais se você fizer isso com a palavra de Deus. Ainda mais se você fizer isso usando a palavra do Senhor. Você expulsar pessoas do corpo baseado em versículos mal interpretados, versículos isolados. Você ensinar santidade baseado num versículo que você está lendo errado, num versículo que você está lendo mal interpretado. Você põe um julgamento sobre a pessoa e você se aproveita da pobreza de conhecimento que a pessoa tem, da pobreza espiritual, para você explorar aquilo ali, de você prender a pessoa no ministério, prender a pessoa no departamento. Isso é muito perverso. E ele fala que Deus, ele vem com a cobrança sobre esses maus e não ficará impune, irmão. Porque Deus, ele não deixou impune os anjos, entendeu? Ele expulsou uma terça parte deles, e olha que os anjos não tinham pecado, mas eles tinham consciência do que estavam fazendo. Ainda mais quem usa a palavra dele para desviar os pequenos. Ele fala, ai dos que desviam os meus pequenininhos. E quem eram os pequenininhos, irmão? Os pequenininhos, a gente acha que Jesus estava falando das crianças. Não, os pequenininhos é os novos que estão chegando. Sim. Eles não têm ainda a maturidade, né? Eles não entendem, eles não são maduros o suficiente. As pessoas se aproveitar dessa situação para você explorar. O Senhor não tem eles como impune. E aí ele continua no versículo 11, né, dando continuidade nesse contexto sobre o que está acontecendo, né, com os órfãos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro, mas Deus não vê mal nisso. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Para eles a manhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece e os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores. E aí ele fala o fim dessas pessoas, né? Olha, vocês serão esquecidos. Naquela época, você ter um bom nome, uma boa fama, fazia parte da reputação.
quando falava assim, olha, você vai ser esquecido, você não vai ter descendência, era como se fosse uma maldição que você estivesse jogando para a pessoa. Então ele fala, olha, os adúlteros, né, aquelas pessoas que querem fazer as coisas nos escondidos, olha, ninguém tá vendo, ele fala, ninguém vai perceber. Ele fala assim, olha, mas o seu final, o Senhor tá vendo. Você não vai ter, não é por muito tempo que isso vai durar, porque Jó, ele crê na justiça de Deus, mas ele entende também que existem pessoas assim. Ele fala, e essas pessoas, elas muitas das vezes já têm a vida próxima, mas o seu final, Deus será um justo juiz. Então, assim, não adianta você esconder, e às vezes a pessoa fala, pastora, mas não vai acontecer lá não, que o fulano tá bem. Aqui, irmãos, nesse mundo, você só não pode esquecer que existe uma vida eterna, tanto com Deus ou como para a condenação. Há uma vida eterna. Aqui nós enganamos o homem, você engana seu líder, o chefe, Deus não. E quando Deus vem como juiz, ele veio para fazer algo eterno, porque a nossa alma é eterna. Agora, é o juízo eterno ou é uma eternidade com ele? Porque nada vai ficar por escondido. Jó frisa muito isso e fala, olha, ele fala assim, olha, nunca mais haverá lembranças deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Ou seja, ela vai ser revelada e vai fazer barulho. Por mais que a pessoa, na hora que está agindo, ache que ninguém está vendo, que vai passar, ninguém vai notar, Deus nota. É como no versículo capítulo 23. As pessoas fazem as coisas, irmão, como se Deus não tivesse presente. E talvez porque não está sendo revelado na hora, ou não foi revelado na hora, passou impune. Não passou impune. Naquele grande dia, irmão, será cobrado. E é pior. É melhor que seja perdoado agora e resolvido agora, do que nós levarmos essas pendências para o dia do juízo final. Porque lá sim, irmão, não vai ter tempo de arrependimento. Quando a gente pega o contexto, né, da fala de Jó no geral, a gente vê ele começando o capítulo 23 ali, se queixando, né, querendo encontrar Deus. Deixa eu só configurar aqui, peraí. Querendo encontrar Deus. E aí ele começa a falar que ele não sabe como achar, ele começa a falar que ele tem pavor, né, aquele temor a Deus por conta da soberania de Deus. E ele começa esse capítulo 24 questionando, olha, por que o Todo-Poderoso já não marca o julgamento de todo mundo? Se tem gente que desvia a conduta, tem gente que é mal, que rouba as coisas, tem gente que mata, tem gente que ofende os órfãos, as viúvas, tem gente que faz tanta coisa errada, e parece que ele não tá vendo, ele tá pesando a mão sobre mim, que sou íntegro, né? E esse é um dos questionamentos que talvez você, principalmente na adolescência, a gente tem muito esse questionamento, né? Por que Deus não faz nada agora? Por que Deus não resolve? Se tem tanta maldade no mundo, né? Tá acontecendo tudo isso. E Jó acaba logo com tudo de uma vez, né? Acaba logo tudo de uma vez. E Jó, ele chega nesse momento, né, desse questionamento, onde ele começa a se questionar isso. Ele fala, ó, tanta coisa que Deus poderia marcar o julgamento, tanta coisa que Deus poderia pesar a mão, e ele vem, né, sobre mim dessa maneira. E qual que é a questão de tudo? Toda essa listagem que Jó fez dessas pessoas más, e a listagem que está na sua cabeça e que está na sua mente, o noticiário que a gente vê na televisão, né, tantas mulheres que estão sendo, né, aí, mortas, feminicídio crescendo, crianças sequestradas e tanta coisa ruim no mundo que às vezes a gente até fica descrente, a gente fala, nossa, por que Deus não, né, não resolve tudo? Porque essas pessoas, irmãos, que eles morrem já com essa condenação, como a Nayara falou, elas não resolveram aqui, elas não pediram perdão aqui, elas não tiveram uma boa conduta aqui, elas têm uma condenação, um julgamento marcado. Né? Jesus ele vai trazer essa resposta que Jó nessa época não tinha, e talvez nunca foi explicado isso para você. Talvez nunca foi conversado sobre isso com você. Até porque poucas pessoas têm interesse em explicar isso. Quando eu era adolescente e questionava esse tipo de coisa, as pessoas falavam para mim assim, não, porque é assim, entendeu? O mundo é assim. Você tem que aceitar que o mundo é assim, pronto, acabou. Entendeu? Às vezes o mal vai vencer mesmo, entendeu? Igual aqueles desenhos animados, às vezes o mal vai vencer e você tem que aceitar. E não é assim não, irmãos. O mal ele não vence não. Ele dá só uma pausa ali, mas o julgamento dele ele já está marcado. Jesus fala, olha, eu voltarei. Quando eu voltar, eu vou chamar aqueles que são meus. E os que são meus, eles vão reviver. Eles vão vir para a casa que eu preparei junto com meu Pai. E aí nós faremos o julgamento eterno desses maus. Então, sorte a minha e a sua.
que ainda estamos vivos, estamos aqui, eu, você, a Nayara, aonde esse vídeo chegar, sorte a nossa que a gente está, ó, respirando. Enquanto você estiver respirando, você tem a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos. Então, talvez você até hoje viveu a vida do jeito que você queria, eu vou dizer que é a vida louca, né? Viver a vida louca que você queria, mas por falta de senso de alguém te explicar que tudo isso, se amanhã ou se daqui 10 minutos o relógio bater e você não tiver mais aqui, o seu ar acabar, a sua vida acabar, você não vai ter mais oportunidade de se arrepender, de ir para Jesus, de mudar o seu caminho, de melhorar. Jó, ele tá passando por tudo isso como íntegro, por quê? Porque a vida dele não acabou. Deus não botou fim à vida dele. Muito pelo contrário, Deus sabia que não era o fim, sabia que era apenas um momento. Jó estava aflito, por quê? Porque ele achava que ia terminar nisso. Ele não via até então nenhuma referência de outro homem ali, de Adão e Eva. Até ele não tinha, na história contada pelos seus pais, nenhuma referência de um homem que perdeu tudo, foi acamado, perdeu a saúde, tá pele e osso, tá perdendo os dentes, tá sem nada. E Deus vem e traz a vida novamente. E Deus vem e traz a saúde novamente. E dá vigor para ter outros filhos, para ter outra vida. Então ele não tinha referência. O desespero dele é esse. Olha, eu não tenho referência. Eu vou definhar, eu vou acabar. E eu não vou saber dele se ele vai me receber. Então, que hoje você possa ter esse senso de saber, olha, os maus eles não se dão bem. Eles vão ter um fim. Eles vão ter uma sentença, eles vão ter um julgamento. Esse questionamento que Jó faz no versículo 1, por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Jesus veio e ele marcou a data, irmãos. E ele marcou, que é a vinda dele. E aí ele continua aqui no versículo 20, vou ler do 21 em diante. Devoram a estéril e sem filhos e não mostram bondade com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atentos vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados, mas depois eles se vão. São colhidos como todos os demais, são ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? E aí você vê isso que nós estamos falando, né? Ele tem essa questão, falou, olha, por mais que pareça que tenha descanso, os olhos do Senhor estão sobre eles. Parece que fala assim, ele vai viver a vida e Deus está olhando. Jó tem temor disso. Isso é temor, irmão. Ele não fala assim, olha, eles têm descanso, mas está todo mundo olhando. Jó não tem temor nenhum, porque está todo mundo olhando. Ele tem um temor de que Deus está vendo. Isso também tinha que nos causar temor. Você, quando estiver praticando algo que não é do agrado de Deus, ninguém tá vendo, entendeu? Eu tô longe da igreja, é aqui no meu trabalho, não tem nenhum crente aqui perto, tem ninguém para me dedurar, entendeu? Para minha esposa, para o meu esposo. Jó falou assim, mas Deus tá vendo. Ele tinha certeza que pior do que isso, irmão, não existe. Ele falou, não tem nada pior do que a pessoa saber disso, que Deus tá vendo. E ele tinha essa noção. Ele falou assim, olha, não tem nada mais perigoso pro ímpio saber que Deus tá vendo. Irmão, se existe algo mais penoso do que isso, Deus está vendo. Às vezes, irmão, sem óculos, eu que não enxergo, pode cometer o problema, não tem problema, eu não enxergo. O seu temor não é porque o seu pastor não vê, não é porque o seu líder não vê, não é porque a sua esposa não tá sabendo, não é porque seus filhos, você pode nunca contar para ninguém, passar desapercebido e você levar o segredo para a sepultura. Você só tem que pensar numa coisa, Deus está vendo. Já falou assim, olha, essa é o maior medo que o ímpio tem, é o maior julgamento que o ímpio vai ter, é que Deus está vendo. E naquele grande dia, é o olho que está vendo que vai nos julgar. E lá não tem como dizer, então, Deus, ninguém falou nada, entendeu? Ninguém viu, aí eu achei que eu podia fazer, que ninguém estava vendo. Deus está vendo e Deus vê. E é Ele que vai nos julgar. Seu pastor não vai estar lá te julgando naquele dia. Nem ele vai se julgar, ele vai ser julgado. Então não tenha medo de esconder dos homens. Entendeu? Agora virou pecado porque os irmãos descobriram, virou pecado porque a família descobriu. Pode ser que ninguém descubra, pode ser que ninguém nunca perceba. Você tem que ter esse entendimento. Deus está vendo. Deus está vendo a intenção, por que eu estou fazendo isso e por que eu estou agindo assim. E esse, irmão, tem que ser o nosso grande temor. Jó ficava apavorado só de pensar que Deus estava vendo.
E aí eu trago essa reflexão para aqueles que estão nos assistindo, que talvez você se desviou, talvez você nunca frequentou a igreja, né? Você fala assim, eu sou ateu, entendeu? Não quero acreditar nisso, Deus não existe. E, mãe, não precisa existir não, tá? Na hora que você terminar a sua vida, que você for lá, aí você descobre, deixa pra descobrir lá que aí já acabou tudo, não tem o que fazer, né? Mas se eu fosse você, para não descobrir lá, aí você pode terminar essa live, você pode orar, você pode falar, Deus, tá bom, nunca acreditei, entendeu? Mas vai que convido Deus, se você se revelar para mim, deixa eu te conhecer, se você existe, eu quero te conhecer. Faz esse desafio, porque é melhor você fazer esse desafio, você tá errado agora, porque você deixar para descobrir lá, aí é pior. Então, Bastante sendo sua amiga. Bastante gratuito, entendeu? Uma dica gratuita. Se você nunca fez esse desafio, faça uma oração, busque a Deus, peça para Ele se revelar a você, peça para Ele mostrar para você se Ele é real, se Ele não é real, porque é mais fácil você fazer esse desafio agora, enquanto há vida, e você descobrir, do que você esperar para descobrir naquele grande dia. Então, Deus, eu não acreditava, entendeu? Eu achava que era conto da carochinha, que não era verdade. E aí agora eu descobri, agora eu preciso de outra chance. Não vai ter outra chance, entendeu? Então é mais fácil você descobrir aqui enquanto você está vivendo. A gente quer deixar esse convite para todos. Venha provar que Deus é real. Hoje nós temos visto um testemunho de um jovem, né, que nós estamos acompanhando, que é o Fred. Hoje, que ele não está podendo assistir a live, porque ele deve estar ia para a igreja, mas depois ele vai assistir. Eu falei para ele, eu vou falar, agora eu posso falar de você. Né? Aí, não sei se o pastor dele está assistindo, né, mas tudo bem. Uma coisa que nós ficamos muito felizes com o Fred. Fred é um jovem de 19 anos, que foi criado dentro da igreja, mas que conhecia Deus de ouvir falar, né? Porque a mãe desde pequeno fez o compromisso dela, levou ele para a igreja, ele conheceu, ele participou, irmão, de todas as fases da escola dominical, desde o pequenininho, todas as salas, né? Até a fala. Ele fez o gabarito do todinho, até, né, desceu as águas, fez o discipulado e aquela coisa maravilhosa. E aí ele começou a trabalhar lá perto onde eu moro, e num dos cultos que nós fomos, nós conhecemos ele, né? E aí ele começou a seguir a casa de Zadok, compartilhar os estudos, assistir a live, e por muitos momentos de oscilação dele, né, nós conversávamos com ele, né, como jovem a gente sabe que as pessoas oscilam, mas aí eu lancei um desafio para ele, eu falei assim, olha, você precisa conhecer Deus de verdade. Aí ele, não, mas eu conheço, sabe? Eu falei, não, você conhece culto, igreja, eu falei, isso é muito bom. Eu tô falando para você conhecer o dono. Eu falei assim, é como se você fosse na minha casa e você conhecesse todos os cômodos. Você conheceu os cômodos, mas você não me conhece. Você acha que me conhece porque conhece a minha casa, mas você não me conhece. O fato de você conhecer a minha casa não faz você me conhecer. Agora, se você me conhecer, eu te apresento a minha casa melhor. Você vai ter um entendimento melhor. Foi isso que eu falei para ele. Eu falei assim, faz isso. Passou o tempo, irmão. Começamos a fazer a live de Jó. E aí ele ouviu um de umas lives que a Bárbara, acho que foi uma das primeiras de Jó, que ele falou assim, olha, convida Deus para se revelar a você. Aí ele fez esse desafio, irmão. Ele mora no local que atrás da casa dele tem um pé de manga. Do lado tem a casinha do cachorro. E toda noite, quando terminava a live, nossa live terminava quase para meia-noite, aí ele contava que ele ia para trás de lá e ficava pedindo, Deus, eu conheço o Senhor. Eu conheço o Senhor. Eu quero conhecer, então se revela para mim, fala comigo, né? Para eu saber que é o Senhor, eu quero te conhecer. Ele fez isso por quase 7 dias que ele falou. E ele falou que não aconteceu nada, irmão. Tipo, Deus não falou com ele, ele esperava uma luz, qualquer coisa parecida com isso. Ele falou que não aconteceu nada, ele falou que ele já estava se sentindo bobo. O que eu tô fazendo? Tipo, uma hora dessa, debaixo de uma árvore, no escuro desse. Só ele e o cachorro. Só ele e o cachorro. E o cachorro ficava olhando pra ele com aquela cara, tipo, o que você tá fazendo aqui, entendeu? Uma hora dessa. Só que ele falou que aí, foi antes de ontem. Antes de ontem, ele fez essa mesma oração. E ele falou que ele sentiu algo diferente. Ele falou que Deus falou com ele. Ele falou que ouviu que Deus falou, olha, filho, eu te vejo. Eu estou do seu lado. E ele falou, irmão, que ele ficou com tanto medo que ele não abriu os olhos e foi para casa com o olho fechado, de medo, porque ele nunca tinha ouvido aquela voz. Mas ele sabia que era Deus. Ele falou, pastor, eu acho que eu perdi a oportunidade. Que nem Moisés, Deus passou, entendeu? Eu não aproveitei a oportunidade. Ele falou, olha, faz de novo. Eu tenho certeza que ele vai se revelar a você. E aí ele fez de novo ontem.
E ele falou assim que aí ele, mesmo com medo de Jó, tá vivendo uma experiência. Ele falou que ele ficou, ele pediu perdão, Deus, eu não quero ser como Adão, que se escondeu do Senhor. Não, a culpa não é do Senhor, fui eu, entendeu? E ele falou assim que ele fez uma oração que depois ele achou, nossa, que oração boba. Mas ele falou assim que foi tão dele, assim, sabe? Foi a alma dele tão falando, sincera. né? E ele falou assim que aí, irmão, ele falou que Deus falou com ele, Deus se revelou pra ele. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele falou que ele começou a pular, o cachorro mordeu ele. A canela machucada. Começou a falar em línguas, acordou a mãe dele. Acordou a mãe dele veio desesperada. Tipo, o que você tá fazendo no meio do mato, menino, debaixo da árvore? E aquilo ali pra ele foi tão impactante que hoje, quando eu olhei pra ele, assim, parecia outra pessoa. Um brilho. Não parecia um jovem que tava escondido, que tava fazendo coisa, nada, era outra pessoa. Ele começou a falar assim, pastora, Deus é real. Agora eu vi, não foi a igreja que me falou, eu vi que ele é real. E eu tenho certeza que eu falei pra ele, nunca mais. Agora sim, nunca mais você vai se afastar do Senhor. Porque agora ninguém te contou. Você conhece o dono da casa. Ninguém te contou como é. Você conhece o dono da casa. Eu falei, até o seu olhar sobre a igreja agora vai mudar. Então, do mesmo jeito, Fred, você nos alegrou muito. Bárbara chorou, entendeu? Sim. Então, assim, do mesmo jeito que você nos alegrou de saber que o que nós estamos falando aqui, a gente tem certeza que é real. A gente sabe que Deus é real, por isso que a gente fala dele. Fala pra você, fala pra sua família, fala pra sua casa, ele é muito real. Chama ele pra se revelar a você. Eu tenho certeza que quando você conhecer quem é Deus, por conhecer, por experimentar, você vai ver que não tem nada igual. Aí ninguém não tira isso de você. Não tem nada que vai tirar isso de você. É um relacionamento de verdade, é um relacionamento que você conhece de verdade. Aí nada é parecido com isso. É o verdadeiro amor de Deus quando ele é revelado. Quando o próprio Deus se revela a nós. Aí não adianta vir eu e outras pessoas falarem outra coisa. Você sabe porque você viu e porque você conhece. Então, esse é o desejo da Escola Bíblica Casa de Zadok. Seja debaixo de um pé de manga, seja dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro. Deus não é Deus de padrão, entendeu? Porque ele falou assim, pastora, só estava eu, a árvore e o cachorro, entendeu? Ele falou assim, Deus não se limitou a esse lugar. Deus não se limitou a uma casa simples, a um jovem com medo, mas com desejo, com vontade. O Senhor não se limitou e Deus se revelou. Então talvez você pense que é um local, é porque é um local chique. Não, ele estava debaixo do pé de manga, irmão. Meia-noite, num frio, porque eu estava fazendo frio com força, num frio terrível. Deus não se limitou, porque tinha um coração disponível. Se você tiver um coração disponível, você pode estar dentro do hospital, você pode estar dentro da cadeia, você pode estar dentro do seu quarto, você pode estar na sua casa, no seu trabalho, não importa onde você esteja. Se você estiver com o coração disponível, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, porque também nós o conhecemos, não de ouvir falar, nós conhecemos porque vivenciamos ele. Eu tenho certeza que ele se revela a você, independente de onde você esteja, inclusive da religião que você seja. Talvez você pense assim, eu vou ter que virar crente, não. Se você crê, aonde você estiver, se você fala assim, o que elas estão falando é verdade, aonde eu estou, Deus se revela a mim. Eu tenho certeza que aonde você estiver, buraco da onde você esteja, Deus ele vai, porque não existe lugar aonde ele não possa entrar. Aonde não é permitido entrar, onde ele precisa bater uma carteira de licença, né, de autorização. Ele vai. E esse é o desejo da Escola Bíblica Casa de Zadok, que você conheça Deus como ele é, que você experimente ele e veja como ele é bom. E aí fica aqui, eu ressalto, né? Fred, muito obrigado por não ter desistido, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente, muito obrigado por autorizar a gente compartilhar essa história aqui e muito obrigado por se permitir ter essa experiência. E o que eu acho mais bonito disso tudo é que muitas pessoas falam assim, eu não sei falar, né? Acham que precisa de um discurso, que precisa de um manual, que precisa, ser ensinado a falar. Gente, falar com Deus é muito simples. Basta você falar com o seu coração, do seu jeito. Você pode falar com erro de português, hebraico, aramaico, inglês, italiano, o que você falar. Do seu coração, a sua alma, é ela que Deus está interessado. E nisso tudo, eu destaco isso. Aqui fica todo o meu respeito pela igreja em que o Fred congrega com a família dele, com a mãe, por respeito à mãe que ganhou esse presente. Eu sou mãe, eu imagino tanto que ela ficou emocionada e maravilhada de ganhar esse presente. É o melhor presente de Dia das Mães que uma mãe poderia ganhar esse.
ver o filho estar tendo um relacionamento com Deus, né? Falar em línguas, conhecer de verdade quem é Deus, é um dos maiores presentes. E eu tenho certeza que assim como ele, né, aí aonde você está, Deus consegue te alcançar. Então vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nós estamos numa campanha de 7 dias de oração por famílias, por causa, por saúde. Então se você quer colocar o seu nome em oração, você manda nos comentários, adiciona no WhatsApp, a gente coloca você no grupo de oração, ora por você, independente de onde você venha. Nós não precisamos saber. Deus conhece e Deus sabe, tá bom? Vamos orar por um instante para encerrar a nossa live de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos claramente, Pai, a certeza da importância da vinda de Jesus. Pai, Jesus trouxe o caminho para que nós possamos nos achegar a Ti. Trouxe o Espírito Santo para que não ficássemos só. E por isso, Senhor, hoje nós queremos declarar esse reconhecimento que Jó nos ensina. O Senhor é poderoso. Não há outro igual. O Senhor não precisa de autorização. O Senhor não precisa, meu Deus, de lugar específico para chegar. O Senhor nos alcança e chega aos nossos corações aonde nós estamos. E obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor se fez humano, se fez pequeno, se fez tão pequeno, Pai, para nos achegar a nós, para, meu Deus e meu Pai, nos salvar, para, meu Deus e meu Pai, falar até mesmo como nós iríamos entender, Pai. Olha esse presente, Senhor, que é a Tua palavra, que é a Bíblia, Pai. O Senhor contou histórias e mostrou pra gente que todos nós erramos, todos nós falhamos, mas o Senhor não desistiu de nós. Por isso, Espírito Santo, eu te convido, entra, Senhor, na vida de cada um, se revela, Pai, a cada um que fizer essa oração sincera como o Fred fez. Pai, se apresenta a nós, porque queremos te conhecer cada vez mais. Sim. Queremos nos aprofundar na Tua presença. Nunca é suficiente, Senhor. Nunca basta, porque nós sempre precisamos de Ti, Pai. Porque nós nos perdemos, Pai, como um filho que se perde do Pai num local. Nós nos perdemos se ficar sem o Senhor, Pai. Por isso nos enche, Pai. Nos enche da Tua presença. Nos ensina a Te servir. Nos ensina, meu Deus e meu Pai, o Teu olhar, as Tuas regras. Nos ensina, meu Deus e meu Pai, o Teu querer, a Tua vontade. Porque é o que nós precisamos para ser livres, Pai. Livres de nós mesmos. Livres de igreja. Livres de condutas, de normas, de coisas que nos separam de Ti. Ah, Senhor, quem poderá nos separar de Ti, Pai? Por isso, Senhor, obrigado, porque o Teu sangue nos lava do pecado. Obrigado, Jesus, por tudo. E que o Senhor continue, Pai, o Teu trabalhar nas nossas vidas. Hoje, amanhã e todos os dias, Pai. Até o último fôlego de vida de cada um, Pai. E Te conhecer verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Até amanhã, às 10 horas da noite, tá? A paz do Senhor e que Deus abençoe a cada um.